Olá, meus amados. Aqui quem fala é o pastor Ramires Pacheco, pastor da Igreja Luterana do Distrito Rio de Janeiro. Começando mais um podcast Entre a Cruz e a Graça, um podcast feito por pastores do Distrito Rio de Janeiro. Nós contamos hoje com a ajuda, a presença do pastor Arthur Klippel e também o pastor César Mota Rios, pastores do nosso distrito, figurinhas carimbadas já no nosso podcast. E hoje o assunto é culto cristão. Bom, é fácil de perceber nas redes sociais que, em muitos lugares, o culto tem se tornado um evento social, ou então uma performance emocional, ou até mesmo de coisas que nós podemos fazer no altar do Senhor. De certa forma, o culto está se esvaziando. Bom, a fé luterana trata o culto de uma maneira diferente. Ali é um espaço onde Deus se encontra com o povo. E para conversar sobre isso, como eu já disse, temos aí os dois pastores. Iniciamos, então, dando a definição do que é culto. Eu vou pedir o pastor César para poder dizer para a gente como nós podemos definir o culto cristão à luz das Escrituras. Pois é, olá. Já é um começo que daria uma conversa inteira, né? Não é tão simples assim. Mas um bom caminho é a gente tomar a palavra serviço como referência. Um culto é serviço, um culto é servir. E é um serviço que tem duas direções. É um servir do povo de Deus que serve a Deus de forma comunitária, que se reúne para louvar a Deus, que se reúne para render graças a Deus, mas nesse serviço, Deus nos serve com sua palavra, com seu perdão. Isso não é novo. Se a gente pega o que acontece no culto do Antigo Testamento, já é assim. O povo é chamado do Egito para ir ao Sinai, para servir a Deus no Sinai. E no Sinai, o que a gente vê acontecer é o estabelecimento do tabernáculo, as regras de como seria o tabernáculo, para que houvesse a misericórdia de Deus sendo comunicada ao povo também. Então, o culto é serviço de Deus em favor do seu povo, com seu perdão, com a sua misericórdia, com a sua instrução também, e é um servir do povo a Deus também, que se coloca esse povo, então, em submissão e disposto a louvar e agradecer e a se preparar para o que segue da vida. O culto, por isso, a gente já pode iniciar essa definição de culto como serviço, indicando que, embora a gente faça uma delimitação do período do culto ali, o culto não se contém no momento da reunião. Ele abre um caminho para o que vem depois também. Mas esse servir a Deus, esse serviço de Deus, eu acho que é uma boa definição inicial para o que é o culto. Muito bom, podemos falar que é um duplo serviço, então, né? E aí, pensando naquilo que nós encontramos de espiritualidade evangélica, né? Como é que o culto luterano se difere das performances, né, encontradas no culto evangélico, talvez, mais difundido no Brasil, né? Um culto mais livre nesse sentido de ter, talvez, uma performance humana e emocional. Pastor Arthur, você poderia nos ajudar mostrando um pouco essa diferença? Você deixou mais difícil comigo, né? Não, brincadeira. Bom, você mencionou a questão da emoção no culto, né? Às vezes as pessoas pensam que no culto luterano não pode ter emoção, né? Se alguém chora na igreja, por exemplo, vou já para essa emoção mais extrema, né? Essa pessoa é estranha, né? Ela não deveria estar ali, alguém pode até pensar assim, né? Ou então se alguém se alegra muito, né? Bom, isso não é luterano. Bom, peraí, né? A gente não precisa ir por esse caminho. É claro que esse não é o objetivo do culto. Você não deve sair da igreja emocionado, simplesmente. Mas é claro que aquelas coisas vão te emocionar.
O pastor César falou bastante da questão de serviço, né? Ele usou essa expressão. Tem pessoas que chamam o culto assim de serviço divino, né? Nos Estados Unidos eu sei que existe um livro de liturgia que é o Lutheran Service Book. Então, justamente essa palavra está lá, né? E é claro que você deveria ou poderia se emocionar por saber que Deus está te servindo ali com a sua palavra. É uma certa honra, né? Não no sentido de que a gente vale muito mais do que qualquer outra coisa, mas no sentido de que Deus escolheu fazer isso com a gente, né? Só que o foco está justamente no que Deus está fazendo, não no que a gente está sentindo, não no que a gente, enfim, né? O foco então está no que Deus está fazendo. Eu acho que essa seria talvez a diferença mais clara no sentido de todos os evangélicos e os luteranos, né? Vamos fazer como se fosse um embate agora, né? Claro que não é essa a minha intenção, mas justamente de mostrar essa diferença, né? Quando nós olhamos para o culto, pensamos no culto, a gente pensa justamente na ação de Deus ali. Por isso, eu gosto bastante de chamar o culto, não simplesmente de culto, mas de culto divino. Aqui eu não quero dizer que alguém tem que mudar a maneira que chama culto, né? Tem pessoas que chamam de serviço divino também, né? Mas eu gosto de frisar isso, né? A gente está ali celebrando a ressurreição de Jesus, a gente está ali recebendo os meios da graça, né? Recebendo o sacramento e tudo mais. Então, essa é a diferença, né? Quem nos serve ali e o que é servido ali. Talvez algumas pessoas busquem o culto para algum outro motivo, né? Talvez simplesmente para pedir algo de Deus. Não que seja errado pedir algo de Deus, mas isso é uma parte do culto. Né? Quando o pastor César falou, inclusive, da questão de que Deus está nos servindo, né? Eu lembrei daquela forma bem sistemática de falar, né? A parte sacrificial do culto, que é a parte da oração, do louvor, da ação de graças que a gente dá ali no culto, né? E a parte também sacramental do culto, onde Deus nos serve através da sua palavra, né? Através dos sacramentos, o batismo, a Santa Ceia e tudo mais. Então, essa é uma definição muito clara no luteranismo. Né? E você não me perguntou, pastor Ramires, sobre o outro lado da moeda, né? Mas se a gente olha também, por exemplo, para o lado católico romano da coisa, né? O culto, a missa, ela tem um lado de você estar sacrificando algo ali, né? De você estar fazendo algo em prol de Deus. E, na verdade, o culto ele é em benefício do povo de Deus. Não é um benefício para Deus. Não é que a gente está fazendo algo para que Deus seja beneficiado. Apesar da gente fazer coisas ali, né? A gente falou dessa parte do que a gente faz no culto também, mas ali nós somos abençoados, nós recebemos coisas de Deus ali. Então, acho que com essas definições a gente consegue olhar para as diferenças todas que existem, né? E entender como é que os luteranos pensam sobre o culto. Tem um aspecto interessante da fala de vocês dois, que, né, é o serviço e o sacramento. Né? Vocês bateram bastante nessa tecla. Deus serve a gente. Vocês poderiam deixar claro o que Deus serve ao povo? Né? Como o pastor Arthur falou, muita gente vai buscar coisas no culto. Né? Mas o que eu devo buscar primeiramente no culto? O que Deus está me servindo, sabe? O que é o prato-chefe, digamos assim, do serviço, pastor César? Eu acho que a organização do culto numa ordem litúrgica bem preparada, ela já nos indica isso. A gente começa o culto na parte da preparação mesmo, já confessando os pecados e recebendo a palavra do perdão. Né? Recebemos o perdão, estamos ali para isso. Isso nos prepara para o que vem a seguir, que é a palavra do Senhor sendo proclamada, e aí nós ouvimos o evangelho do perdão que temos em Jesus, nós somos instruídos na palavra, e depois chegamos ao momento da Santa Ceia. E aí recebemos corpo e sangue de Cristo para a edificação da igreja, para perdão dos pecados, e aí, onde há perdão, há vida e salvação. Isso nós procuramos receber no culto, isso nós recebemos no culto. E aí tem uma diferença que ajuda a continuar a conversa sobre a comparação, né? O que é, eu sempre faço essa pergunta, o que é um bom culto, um culto que foi bom, no meio
evangélico e o que é um bom culto, um culto que foi bom no meio luterano, né? No meio evangélico fora dos luteranos. E a diferença está justamente aí. No meio luterano, nós vamos dizer, o culto foi bom porque essas coisas que eu mencionei aconteceram. Porque houve perdão. Porque Cristo se fez presente. Porque Cristo edificou sua igreja e fortaleceu a sua igreja como um só corpo. Não tem o que mais dizer. No meio que não é luterano e que não tem essa objetividade de ver Deus agindo no culto assim, eu vou depender da performance musical, eu vou depender da emoção, eu vou depender da quantidade de pessoas. Aí eu vou poder avaliar o culto. Foi bom porque a música foi boa, né? Aquela pessoa que canta desafinado não foi, o instrumento não estava tão ruim dessa vez, o baterista não exagerou. Foi bom porque não demorou demais, foi bom porque a gente saiu emocionado. E aí, se não tiver essas coisas, que são performance humana, alguém vai dizer assim, hoje não foi tão legal. Ou não vai dizer, mas vai sentir que não foi tão legal, né? Faltou alguma coisa. E isso a gente escuta, né? Eu escuto pessoas aqui da região do meio pentecostal dizendo isso. Eu gosto de quando tal pastor tá, porque ele tem uma unção diferenciada. Quer dizer, na verdade, a gente vai traduzir isso nos fenômenos, eu saio mais emocionado do culto quando ele está lá. Né? Então, depende muito mais da pessoa do que Deus faz de fato. E aí, se eu não estou aqui na congregação que eu pastoreio e qualquer outro pastor está aqui, as pessoas não vão dizer que o culto foi melhor ou foi pior. O culto foi o culto, aconteceu, né? As coisas aconteceram, isso é o ponto. Mas quando não é assim, quando não temos essa objetividade da coisa, aí a coisa se torna muito mais personalista. Né? E o pastor deixa de ser simplesmente um ministro e se torna a personalidade que movimenta as coisas. Me parece que o culto luterano, então, é muito cristocêntrico, né? Porque a presença de Cristo é onde tudo vai estar, né, focado. Palavra, sacramento, né, perdão dos pecados. E isso talvez contraste um pouco com, de novo, né, talvez as igrejas evangélicas fora do luteranismo, que têm muito a presença, ou pelo menos eles falam muito sobre o Espírito Santo. Né? Pastor Arthur, como o Espírito Santo se faz presente no culto luterano e qual é a relação com a presença real de Cristo no meio desse culto, né, com a presença do Espírito Santo, de Cristo? Qual é essa relação que nós temos? Beleza. Eu vou contar até uma experiência que eu tive, que precisar você corta ela depois você avalia aí, para mostrar, inclusive, um consolo que eu tive diante disso, né, diante dessa situação. Há bastante tempo atrás, né, eu namorei com uma menina de uma outra igreja e lá era muito enfatizada essa questão do batismo no Espírito Santo, por exemplo, né? Da maneira como se crê no evangelicalismo. E aí eu participei de um retiro e lá todo mundo ia ser batizado no Espírito Santo e tal, né? Veio um pastor de fora e tal. E acabou que eu não fui batizado no Espírito Santo, né? Eles jogaram óleo, eles me balançaram minha cabeça, fizeram um monte de coisa, mas eu não caí no chão, eu fiquei ali firme e forte, né? Mas assim, para resumir a história, no final ficou eu e uma menina só, dos, sei lá, mais de 100 pessoas que estavam lá. E aí esse pastor meio que desistiu e falou assim: eu vou parar porque o Espírito Santo não vem para vocês. Ele falou assim. E aí, assim, é uma frase muito forte, né? Mas aí, na hora que ele falou isso, eu pensei, não, peraí, claro que vem para mim. Eu fui batizado, né? Eu tenho o Espírito Santo comigo, né? E não no sentido, assim, de orgulho, mas de conforto mesmo, né? Eu pensei isso. E é isso que o Lutero fala, se não me engano, no Catecismo Maior ele fala sobre isso, né? Bom, quando você é tentado, ou enfim, quando você passa por dificuldades, você volta a esse fundamento. Bom, apesar disso, eu sou batizado. Apesar disso, eu sou batizado. Então, como é que a gente vai falar do Espírito Santo na igreja, né, no culto, ou algo nesse sentido, né? E justamente todo esse serviço que a gente está falando, né, é a maneira como o Espírito Santo cuida da igreja.
Ele vem até as pessoas, ele traz essa palavra, ele cuida, né, trazendo essa palavra e os sacramentos. Então, por mais que algumas pessoas possam não, ou a grande parte delas, né, a maioria delas, não sentir a presença do Espírito Santo, não há esse lado emocional da coisa que a gente está falando, né? Bom, eu não saio do culto assim, como se eu estivesse fervendo por dentro, ou algo assim. Enfim, mesmo que a gente não tenha nenhuma dessas sensações físicas ou psicológicas, seja lá o que for, nós podemos saber que o Espírito Santo veio a nós ali por causa da promessa de Deus. Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e ele institui o batismo, ele sobe aos céus depois, ele fala, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele sopra nos discípulos e fala, se vocês perdoarem os pecados, né, serão perdoados, se vocês retiverem, serão retidos. Então, todos esses momentos onde Deus promete estar presente, onde Jesus entrega o Espírito, eles têm muito mais a ver com o próprio Deus do que com a experiência ou a sensação humana ou algo nesse sentido, né? Então, bom, se eu sei que ali foi pregada a palavra de Deus, se eu sei que ali foi administrado o sacramento, se eu sei que ali eu estive em comunhão com Deus, como é que eu não posso estar em comunhão com o Espírito Santo? Fazer o caminho reverso e fazer essa pergunta que beira o absurdo, né? Como eu não posso ter o Espírito Santo se ali Deus me serviu com tudo isso, né? Inclusive, isso me faz lembrar até do texto do apóstolo Paulo, acho que Coríntios 10, né? 1 Coríntios 10, que ele fala assim, mais ou menos assim, deixa eu ver se eu lembro, né? Por acaso a comunhão que nós temos, né, no sangue de Cristo, a comunhão no pão, né, no vinho e no sangue, a comunhão do pão no corpo, né, de Cristo, alguma coisa assim. Agora me fugiu a memória, né? Se alguém de vocês lembrar esse texto, né, a gente fala muito dele quando a gente vai falar sobre Santa Ceia. E ele usa essa palavra ali, né, essa comunhão com o próprio Deus, né, essa comunhão com aquele que está nos servindo ali. Então, se nós participamos disso, é lógico, é garantido, o Espírito Santo está com a gente, né? Por isso, se lembrar do batismo, voltar ao batismo, né? Não nesse sentido de se batizar de novo, mas no sentido de que eu fui batizado, então eu sou batizado, né? Isso é parte da minha identidade, eu fui feito filho de Deus, né? Eu estou... uma vez eu ouvi o pastor Fernando usando a palavra enxertado, né? Eu estou enxertado em Cristo. Eu estou vivendo a partir dele, né? O batismo faz isso comigo. Eu acho que isso daria para resumir um pouquinho como é que o Espírito Santo vem até a gente, né? Talvez a gente poderia estender o assunto agora e falar o que acontece a partir disso, né? Como é que, agora que eu sou justificado, né, e santificado pelo Espírito Santo, como é que eu vou viver também no meu dia a dia, né? Não como se isso fosse uma prova de que o Espírito Santo está comigo, de maneira nenhuma, é uma prova, como se eu tivesse que garantir isso de alguma maneira, mas é claro que isso me faz lembrar que o Espírito Santo está ali. É claro que eu vou olhar para isso tudo, para a minha vida cristã, né, como justamente reflexo e resultado do Espírito Santo estar comigo, né, estar ao meu lado e tudo mais. Perfeito. O Espírito Santo, então, é aquele que nos convida para o encontro real com Cristo, a palavra encarnada, né, através Exatamente, né? dos sacramentos, da comunidade em todo, né? Você falou isso dele nos convidar, né? Isso também faz a gente lembrar da explicação de Lutero do terceiro artigo, né? Ele nos chama, congrega, ilumina, né, através da palavra e tudo mais, né? Ele nos mantém nessa cristandade na fé. Então, em última análise, se eu sou cristão é porque o Espírito Santo está comigo, né? Se eu não fosse cristão, aí sim eu poderia dizer que ele não está comigo. Mas ele vem mesmo assim, né? Para me converter, para me chamar, me congregar e tudo mais. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, pastores. É bom saber que o culto é um lugar onde Deus nos serve, né? É um lugar onde nós nos encontramos com o nosso Criador, com o nosso Redentor e com o nosso Santificador. Nós encerramos esse primeiro bloco do nosso podcast. Na semana que vem, nós estaremos mais uma vez aqui, continuando o assunto, agora falando sobre culto e liturgia. Até mais!